Se você acha que seu dinheiro está seguro porque é garantido pelo FGC, pense de novo. Essa semana o mercado financeiro foi sacudido literalmente por um rombo de 47 bilhões envolvendo o Banco Master, que já tinha sido liquidado ano passado, agora o fundo Reag e também o Bank, que foi liquidado dia 21 do 1, agora recentemente. Eu mesmo só recebi meus valores do Banco Master na data de hoje, 23 de janeiro de 2026, mais de 3 meses depois da liquidação do banco. Isso mostra que não é importante somente a rentabilidade na hora de investir no CDB, mas também avaliar a saúde do banco emissor para você não ter esse tipo de problema. Eu, lógico, fiz uma aposta arriscada no Banco Master, sabendo que dá possível liquidação e tinha um valor baixo lá, e consegui ainda colher alguns frutos de rentabilidade durante um certo tempo. Mas muitas pessoas perderam dinheiro, né, acima de 250 mil tinham investidos lá, e talvez nunca mais vejam esses valores que excederam o que era garantido pelo FGC. E agora também o FGC estuda pedir 30 bilhões de aporte aos grandes bancos, né? Todos os bancos participam do fundo do FGC, antecipando o depósito para garantir ali a segurança e a saúde do FGC diante de tamanho rombo ali. Nunca aconteceu isso na história nesses valores, assim, nessa escala e magnitude, tá? Então, falando primeiramente do Banco Master, em 18 do 11, o Banco Central decretou a liquidação do banco extrajudicialmente por violações, né, graves e caixa zero. Então, a fraude aponta ali em torno de desvio de 11,5 bilhões em empréstimos a empresas de fachada que acabam voltando para o próprio banco. E como funcionava o mecanismo? Né? Essa pirâmide era principalmente formada ali pelo motor que era a Reag Investimento. Então, os fundos dela compravam ativos podres do Master a preços de ouro, né, para inflar o balanço. Então, 6 fundos são suspeitos e 102 bilhões de patrimônio está envolvido. O dinheiro girava em um círculo para simular solidez ali. Então, ficava entre a própria Reag e o Banco Master, a compra e venda de ativos ali para inflar o balanço do Master e não mostrar onde esse dinheiro estava indo parar. E aí vem o fim da joia Will Bank, do mesmo grupo, né? Ele tentou sobreviver, mas colapsou agora no dia 21 do 1, após da calote no Banco Master. Então, o impacto foi o bloqueio dos bens dos controladores e milhares de clientes ali tiveram os saldos travados temporariamente. Então, aqui é importante você saber em que banco digital você deixa seu dinheiro, né? O Will Bank era um banco pequeno, né? Pequeno ali para médio. Então, você deixar sua reserva de emergência, o ideal é que seja no Tesouro Selic ou no banco grande, um banco sólido, Itaú, Bradesco, essas grandes bandeiras que a gente tem no Brasil. Então imagina quem estava com sua reserva de emergência lá no Will Bank, agora esses saldos foram travados, e se ela precisou desse dinheiro ou vai precisar antes desenrolar, né, desse caso, ela pode ter grandes problemas para reaver esses valores. Falando do rombo e o FGC, né, o tamanho do buraco, são estimados 47 bilhões, é uma pressão gigantesca no FGC para pagar os pequenos investidores. E a lição é que o FGC garante, mas demora, né? O sistema todo balança e o FGC tem um certo limite. Então a gente vê agora que o FGC teve saúde ali para ressarcir os investidores até 250 mil, como é a regra, mas vai estudar aí um aporte de 30 bilhões, antecipando o depósito dos bancos que participam do fundo, né, para ele reaver a sua saúde. Então a gente vê que talvez vai ter mudanças no FGC, talvez diminua o que ele garante, né, o teto de 250 mil diminua esse teto, talvez seja criadas restrições para bancos entrarem no FGC, né, tendo que garantir a sua saúde, porque no fundo ali, quem que acaba bancando o FGC são grandes bancos. E aí uma instituição pequena como o Banco Master, classificada como pequena ali, acaba fazendo um rombo de 47 bilhões junto com o Bank dentro do FGC. E isso impacta diretamente os bancos grandes e também a saúde do sistema financeiro, a confiabilidade e credibilidade nos bancos de pequeno porte ali do sistema financeiro. Pode ter certeza que agora o crédito vai ficar mais caro, né, vai ficar mais difícil os bancos pequenos captarem dinheiro, e muita gente está tirando o dinheiro dos bancos pequenos, colocando nos grandes, e por essa falta de confiança pode gerar a quebra de mais bancos ainda do que já aconteceu com o Banco Master, bancos que não tem nada a ver, tinham uma certa saúde financeira, agora podem passar por apuros por ser bancos de pequeno porte, né? E terem agora uma certa desconfiança ali dos investidores e do consumidor pequeno, né? Da ponta ali do dia a dia. Então, o que vai acontecer agora? O FGC está pagando o Banco Master, agora o Nubank entra no mesmo processo, vão ser pagos também, que tinha investimento lá, porém a gente tem agora o que vai acontecer daqui para frente, né? Como que o mercado vai se comportar com isso, o que vai acontecer com o FGC,
essas mudanças que eu citei que pode acontecer, e como o mercado financeiro, né, de fato, vai lidar agora com as pequenas instituições, como vai ficar a confiança do investidor em depositar em CDBs de pequenas instituições, e a gente pode ver uma mudança total ali no sistema financeiro brasileiro após esse caso do Master, tá? Tomara que sejam mudanças para o bem, tomara que traga mais solidez ainda e apesar de tudo, isso mostra como o sistema brasileiro bancário, né, ele é sólido. Então a gente teve um escândalo desse na casa de bilhões e o Banco Master ali não conseguiu tirar ali a estabilidade do FGC e todos os investidores estão sendo pagos ali, embora a demora, que a gente sabe ali que talvez tenha coisas políticas, fatores ali que são mais turvos do que somente o FGC, Banco Central e a instituição financeira, que agiram e acabaram afetando esse ressarcimento, a gente viu que ele aconteceu, o meu aconteceu na data de hoje, dia 23/1, né, exatamente 3 meses e alguns dias depois da liquidação do Banco Master, tá. Mas agora vamos seguir aqui para o mundo, né, para respeitar aqui seu tempo, porque tempo é dinheiro e dinheiro não aceita desaforo. Vamos falar aqui do Trump, né? Tarifas que o Trump impôs ali e derrubou algumas bolsas globais e também impulsionou o ouro, né? Então o Trump ameaçou tarifas sobre os aliados, gerando um pânico imediato nas bolsas globais. Então, com a questão da Groenlândia, agora tem uma grande tensão entre a Europa, né, e os Estados Unidos. E aqui a gente vê o Trump, talvez, à força, tomando medidas talvez bruscas para tomar a Groenlândia da Dinamarca. Então ele veio com o discurso de comprar, mas agora já está falando do uso de força. E isso pode fazer ali, não vou falar de Terceira Guerra Mundial, talvez seja muito apocalíptico isso, mas pode afetar ali toda a questão da OTAN, todo esse conglomerado ali de que é unido com os Estados Unidos, a Europa, tudo, né? Agora pode rachar e a gente pode ver os Estados Unidos ali querendo andar sozinho, né? Sem mais estar aliado junto à Europa, e a gente vê ali talvez a China, a Rússia se movimentando para se aproximar de alguns países europeus, talvez a gente pode ver uma grande mudança ali no tabuleiro geopolítico daqui para frente com essas ações do Trump, tá? Então o ouro disparou, né? Porque é um ativo de proteção e refúgio diante dessa incerteza, né? E mostra como o mercado ainda é extremamente sensível. Então qualquer fala do presidente dos Estados Unidos afeta o mercado. Bolsas caem, ouro sobe. Lógico que o presidente da maior potência do mundo falando tem a grande relevância, mas o Trump ele é muito disso, né? Ele faz um alvoroço, faz um alarde, fala de usar força e daqui a pouco ele vai recuando, recuando até de fato conseguir o que ele quer. Então a gente não sabe ainda o que o Trump quer de fato com esse alvoroço da Groenlândia, com toda essa investida para cima de anexar a Groenlândia, mas eu acredito que de fato, se isso acontecer, vai acabar na negociação comercial, talvez seja de ele instalar bases militares na Groenlândia, né, para garantir uma defesa, né, daquela área ali pelos Estados Unidos, mas talvez não chegue a anexar esse território aos Estados Unidos, tá? Então isso foi uma coisa que mexeu muito ali com o mercado, né, essa semana, e reforça ali a necessidade de você ter uma diversificação, né, na sua carteira ali e ter ativos descorrelacionados, né, como o ouro e o dólar, né. Então agora, como aconteceu, o ouro subiu, algumas bolsas mundiais despencaram, se você tivesse ouro na carteira, você iria ganhar a valorização do ouro para compensar essa desvalorização de alguns ativos. Então você sempre ter essa diversificação de ativos tanto exposto a ouro, exposto a terras, exposto a bolsas globais, quanto a americana, quanto a brasileira, faz com que quando esses movimentos acontecem na geopolítica mundial, um lado caia, mas o outro suba e compense e sua carteira continue em linha crescente de rentabilidade. É assim que a minha funciona, foi assim que eu fechei acima do CDI no último ano, apesar de todas as controvérsias aí no mercado, tá? Mas fugindo um pouco desse alvoroço de notícias, né, a gente tem que olhar a economia real, né? Então, o Fundo Monetário Internacional está levemente mais otimista com a economia mundial. Então, a projeção é de 3,3 de crescimento para 2026, o que indica uma resiliência apesar dos juros altos globais. Então, isso pode sustentar o lucro das empresas internacionais que a gente tem ali nos nossos ETFs globais. Então, isso contrasta diretamente com o cenário apocalíptico que muitos vendem, né? Então, o mundo continua crescendo de fato. Então a gente tem que olhar que apesar do Banco Master quebrar aqui no Brasil, desse escândalo do Eubank, do Trump avançar para cima da União Europeia ali, querendo anexar a Groenlândia,
a economia continua girando, os mercados continuam abertos, né, os comércios, as indústrias produzindo e o crescimento está otimista, uma projeção maior de crescimento ali que o Fundo Monetário Internacional agora soltou aí de notícia, tá? E a gente também vem aqui uma notícia boa que a gente teve, por enquanto é boa, a gente vai ter que olhar os detalhes, as entrelinhas disso depois, mas foi o acordo, né, entre a União Europeia e Mercosul. Então o acordo foi assinado no dia 17/1 e traz um potencial fluxo comercial, mas o impacto vai ser de longo prazo, porque as medidas vão ali sendo tomadas ao longo dos anos, tá? No cenário interno, continua sendo pressionada aqui a Selic e o crédito caro, né? E também a questão do Banco Master agora vai tornar o crédito mais caro ainda, né? Já o investidor estrangeiro olha para o Brasil com cautela devido ao risco fiscal e institucional. Eu acho que esse é o principal ponto aqui desse frame aqui. O investidor estrangeiro olha para o Brasil aqui, apesar dele ver uma alta taxa de juros, o que está acontecendo nas instituições brasileiras, o risco que ele tem aqui, tanto fiscal, devido ao governo gastar muito e está uma dívida ali elevando a dívida PIB, né? O risco institucional com o STF se metendo em tudo, inclusive agora, no caso do Banco Master, ele também está envolvido, isso deixa o investidor com o pé atrás de colocar dinheiro aqui no Brasil e alguma coisa acontecer institucionalmente que afete os investimentos e a economia do país, tá? Então, acho que o principal ponto que ainda pressiona que a taxa Selic está alta, que não faz tanto dólar entrar no Brasil, é a questão institucional. Se o STF lá ficasse no canto dele, fizesse o que ele tem que fazer, como o Supremo Tribunal Federal, não se envolvesse em nada, não tivesse nem envolvido em escândalos como o caso do Banco Master, a gente estaria muito melhor no cenário internacional. E aí, partindo aqui para uma conclusão, o que que essa semana nos ensina, né? De um lado, o banco quebrado por fraude interna no Brasil, né? Do outro, o homem mais poderoso do mundo balançando o mercado por causa de uma ilha de gelo, né? Se você investe tentando adivinhar o próximo passo, escolhendo a pimenta da vez no CDB do Banco Médio, você está brincando de roleta russa. Então, o caso do Banco Master é triste, mas ele também é pedagógico. Ensina para a gente aqui que a diversificação global e a segurança devem vir antes da ganância por 1% a mais de um CDI. Então a gente vê aqui que agora, como eu falei, num cenário macro, você tem que ter a carteira diversificada para aproveitar num momento de queda, ter os ativos subindo, né? E talvez aportar nesses ativos que estão em queda, que essa diversificação não é importante só internacionalmente, mas também internamente. Você também ter CDBs diversos, títulos de tesouro diversos, fundos de renda fixa, não apostar lá num título de um banco pequeno, só porque ele está pagando 1% a mais, 5% a mais do CDI e agora quase tomar um calote, né? Então, é bom para a gente aprender e pôr mais o pé no chão, né? Porque tem o FGC que todo o nosso dinheiro está seguro, tá? No mercado. Então, se você quer dormir tranquilo, sabendo que seu patrimônio está protegido contra fraudes bancárias e loucuras políticas, você precisa de um método. E o ETF Allocation, que está presente no Carteira Express, te ensina a montar essa estrutura blindada que eu falei, de ativos descorrelacionados, utilizando ETFs de diferentes classes, com diferentes ativos lá dentro, tá? E eu vou estar deixando o link aqui na descrição para você. E se você gostou desse resumo, se gostou desse bate-papo, eu não quis fazer uma coisa roteirizada, eu coloquei alguns tópicos aqui e fui falando aqui minha opinião para a gente conversar um pouco. Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você tinha dinheiro no Nubank, se tinha dinheiro do Banco Master, se você já recebeu o seu dinheiro do Banco Master e do FGC, e o que você está fazendo com seus investimentos diante desse cenário aqui. No final do mês vai sair o vídeo da carteira do canal, onde eu vou mostrar como eu estou movimentando meu dinheiro e como você também pode fazer para se proteger desses momentos de crise e geopolítica abalada, beleza? Obrigado, esse foi mais um Panorama Semanal, até o próximo vídeo e tchau!